Fala pessoal, beleza? Professor Edilson aqui de novo. Pessoal, vamos trabalhar aqui hoje com o cromossomo, legal? Filamento de DNA encontrado durante o processo de divisão celular. Mas antes, vamos só relembrar de uma coisa. Essa imagem que você está vendo aqui é a imagem de um núcleo celular. Se fosse uma célula, eu teria que desenhar aqui a membrana e aqui também quem? O citoplasma, certo? E aqui é o núcleo, fica na região central da célula, tem uma membraninha, né, famosa que vocês conhecem como carioteca, né, que ajuda a proteger, com toda certeza, os componentes nucleares. E essa região aqui é uma região onde você vai encontrar o material genético, né, o famoso DNA. Apesar da imagem não estar mostrando, mas aqui nós temos uma outra região não membranosa, chamada de nucleolo, que ajuda na produção de ribossomos. Gente, vamos só analisar aqui. Aqui você está vendo que você tem uma célula com 4 cromossomos. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então aqui ela apresenta 4 cromossomos. E aqui no final, você também tem 2 células com 4 cromossomos. Aí o aluno olha e fala, caraca, como é que uma célula de 4 cromossomos divide e forma 2 de 4 cromossomos? Como assim? Milagre do pão? Né? Não é bem assim, né, galera? Na verdade, para isso acontecer, o cromossomo ele tem que duplicar. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui um cromossomo simples, certo? Quando ele duplica, olha lá, ó, 2 moléculas de DNA são formadas. Tanto que ele lembra, né, você olhando aqui, ó, a letra X, tá certo? Isso aqui é um cromossomo duplicado. Então aqui eu tenho 4 cromossomos simples, mas olha aqui embaixo, ó, aqui você tem 1 duplicado, 2 duplicado, fica olhando, 3 duplicado, 4 duplicado. Então aqui eu tenho 4 duplicados. Agora, se eu estiver falando em moléculas de DNA, eu faço assim, ó, célula A, 4 moléculas de DNA. Essa célula do meio, 8 moléculas de DNA. Por que 8? Porque duplicou. E aí dividiu 4 para um lado, 4 para o outro. Esse processo, tá, de duplicar o DNA, a gente chama de intérfase. E ele leva aproximadamente 23 horas. Já essa outra parte, conhecida como mitose, ela leva mais ou menos, olha lá, ó, 1 hora. Então todo o processo para acontecer é uma média aproximada, é claro, de 24 horas para que ocorra. Legal? Beleza? Então, a cromatina ela é encontrada nessa fase chamada intérfase. Anota aí no teu caderno. Cromatina é encontrada na intérfase. Cromossomo é encontrado durante a divisão celular. Beleza? Isso é importante se anotar, né? Conteúdo de vestibulares, de provas. Olha lá, essa aqui é a cromatina. A cromatina tem uma parte enrolada, a gente não fala enrolada, a gente fala condensada. E tem uma parte desenrolada, a gente não fala desenrolada, a gente fala descondensada. Essa parte descondensada é a eucromatina. Ela é um filamento de DNA ativo. E a heterocromatina é um filamento de DNA inativo. Então, toda essa estrutura é chamada de cromatina. Edilson, o que é cromatina? Anota. Filamento de DNA encontrado na intérfase. Lembra? A intérfase é antes da célula dividir. É mais ou menos 23 horas o tempo dela acontecer. Então, cromatina é encontrado na intérfase. É filamento de DNA? Sim, é filamento de DNA. Agora, olha isso que massa essa imagem, ó. Aqui nós temos o DNA, certo? O DNA, avança um pouquinho a imagem, ele vai envolvendo proteínas chamadas de histonas. Então, o próprio DNA, que é esse fio azul, ele vai novelando, 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 novelando e vai formando as proteínas. Aqui você já tem uma imagem, certo? Bem nítida do cromossomo envolvendo essas proteínas. Aqui você já tem uma imagem já 3D, né? Essa imagem é a mesma dessa, tá? Só que aqui você não tem uma imagem 3D. Aqui eu tenho um cromossomo que lembra a formato de X, né? E ele já está completamente duplicado. Então, galera, olha só como que é interessante, ó. E aqui a gente tem uma cromatina. Essa cromatina é formada de DNA. Presta atenção. Cromatina é formada de DNA, cromossomo é formado de DNA. Só que a cromatina você encontra na intérfase. E cromossomo você encontra na divisão celular. Edilson, qual divisão celular? Qualquer uma delas. Pode ser na mitose ou pode ser na meiose. Qualquer uma delas. Beleza? Olha só que massa. Ó. Esse aqui é um cromossomo. Pode ver que ele está totalmente condensado. E olha só como é interessante. Ó. Ele tem um bracinho aqui do lado esquerdo, como você está vendo. E tem um bracinho aqui do lado direito, como você está vendo. Então, o cromossomo duplicado, esses bracinhos juntos, são chamados de cromátides irmãs. Por que irmãs? Porque elas são idênticas. E além delas serem idênticas, elas são unidas entre si. Você pode ver que as duas estão conectadas. E elas estão conectadas, vou mudar aqui a cor da caneta, só para mostrar um pontinho legal para você.
elas estão conectadas bem aqui nessa região que eu estou pintando em azul. Essa região é chamada de centrômero. Então eu tenho um cromossomo com 2 bracinhos, chamado de cromátides, né? Cromátides irmãs, e no centro a gente tem o centrômero. O centrômero prende o cromossomo nas fibras do fuso quando a célula vai se dividir. Olha aqui, ó, aqui você tem uma célula que está se dividindo, a metáfase, né? A gente vai aprender isso ainda. Aqui você tem um par de centríolo, aqui você tem um par de centríolo, e olha lá, ó, isso aqui é um fuso mitótico. Isso aqui também é fuso mitótico. Tá vendo? Eu estou contornando. Ó. Isso é fuso mitótico, fuso mitótico, fuso mitótico, fuso mitótico. E os cromossomos estão presos num fuso mitótico. E se você observar, olha aqui, eu estou pintando. Ó, eles estão presos por essa esferinha. Que nome que você dá para essa esferinha? Centrômero. Então, para que o cromossomo não fique disperso, ele fica preso. Ele fica preso no centrômero. Isso ajuda durante a divisão celular. Beleza? Então, vamos lá. Então, nós já aprendemos aqui o cromossomo. Aí, aqui o cromossomo está duplicado. Mas se eu pegar e separá-lo, dividi-lo ao meio, é essa imagem que você vai ter aqui. E ele tem algumas particularidades. Por exemplo, essa extremidade do cromossomo a gente chama de telômero. O telômero produz uma enzima chamada telomerase. Telomerase ajuda, né, a manter, vou até escrever aqui, ó, a manter a integridade de quem? Do DNA. Cada vez que a célula se multiplica, que se divide, né, automaticamente o DNA também é dividido. E podem ocorrer perdas, né, de fragmentos de DNA. O que evita essa perda é essa enzima chamada telomerase, que é produzida pelo telômero. Correto? Até acredita-se que uma das estruturas que pode ajudar a retardar o envelhecimento é o telômero. Bom, outra coisa que o cromossomo tem, ele tem aquela esferinha central, lembra que eu falei atrás da imagem? Qual é o nome dele? Centrômero, beleza? O nome é centrômero. Ah, Edilson, mas está escrito constrição. Calma, constrição é o nome que dá para o estrangulamento. Olha lá em cima, ó. Lá em cima você tem um estrangulamento, constrição secundária. Aqui embaixo tem um estrangulamento, constrição secundária. E aqui tem um estrangulamento no meio, que forma o centrômero, constrição primária. Aqui nós temos um pequeno braço do cromossomo, aqui nós temos um outro pequeno braço. E aqui, galera, ó, uma esferinha, você tá vendo? Olha o que acontece. Essa esferinha ela é chamada de satélite, ou também conhecida como zona SAT. O que acontece? Quando essa constrição secundária ela vai contraindo, né, tendo a constrição, estrangulando, pum, o satélite cai. Quando o satélite cai, olha lá, ele vai dar origem àquela organela que produz, lembra? Ribossomos. Olha o nome dela, nucleolo. Aí diz, todo cromossomo tem o satélite. Não, apenas alguns cromossomos têm satélite. São chamados de cromossomos organizadores de nucleolo. Beleza? Joia, joia. Aqui, bonitinho, já fechamos. Né? Olha que massa essa imagem. A gente tem aqui o núcleo celular, que é o que a gente estava trabalhando. Beleza? Aqui dá para você ver com toda certeza, né, o núcleo. Aqui tem uma região destacada que é o nucleolo, certo? E o DNA, os cromossomos ficam, né, dispersos do nucleoplasma. Bom, galera, aqui é outra imagenzinha, só para a gente poder, né, finalizar a aula. Como eu te falei, as extremidades do cromossomo a gente chama de telômeros, lembra? Que ajuda a produzir a enzima telomerase. E aqui nós temos o centrômero. Lembrando que cada bracinho, olha, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, certo? São chamados de cromátides. Como estão no mesmo cromossomo, cromátides irmãs. E aqui temos um cariótipo, já vimos isso aqui várias vezes. O cariótipo ele representa o conjunto cromossômico de um indivíduo. Legal? Tamanho, forma, quantidade. E você percebe aqui que é humano, né? Olha só como é legal, ó. Par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 18, par 21, par 23. Par 23. Então nós temos o quê? 46 cromossomos ao todo. Confirma? Edilson, por que par? Par, par. Falei no começo da aula. Par porque um vem da tua mãe e um vem do teu pai. Legal? E esse cariótipo que você está vendo aqui, ele é um cariótipo de um homem, né? Tanto que no final você vê que ele é XY. Galera, o cariótipo tem que estar sempre em par. Par 1, par 2, par 3, par 4, par 20. Sempre em par, porque o total tem que dar 46. Como eu já disse para vocês, existem situações, tá, em que o indivíduo pode não ter 46, ele pode ter 47 cromossomos, ele pode ter 48, ele pode ter 45. Síndrome de Down tem 47. Síndrome de Turner tem 45. Síndrome de Patot tem 47. Síndrome de duplo Y tem 47.
Síndrome do triplo X tem 47. Síndrome do tetra X tem 48. Então a gente descobre também, tá, essas síndromes pelo cariótipo. Dá uma olhada aqui para você ver, só para você entender, ó. Aqui a gente percebe que tá tudo perfeito, ó, tá tudo perfeito, ó, par 1 tá legal, par 2, par 3, aí você vai olhando, par 11 tá tudo beleza, par 12, par 15, par 16 tá tudo ok, par 20 tudo tranquilo, de repente olha o par 21. Você percebeu? Não é par 21, não tem 2 cromossomos, tem quanto? 3. Caraca, esse indivíduo, em vez de ter 2 cromossomos 21 do pai ou um da mãe, ele tem 3. Ou o pai mandou um a mais, ou a mãe mandou um a mais. E aí na soma final, não deu o quê, pessoal? 46. Deu quanto? 47. Quando você tem trissomia do 21, ou seja, 3 cromossomos do 21, como é o caso, trata-se de síndrome de Down. Beleza? Só para a gente poder entender um pouquinho o cariótipo. Pessoal, eu tenho uma questão aqui, só para a gente dar uma finalizada. Vamos lá. O núcleo delimitado por membrana, que é a carioteca, é uma estrutura de células eucarióticas responsável pelo controle das funções celulares. Com relação ao núcleo, assinale o que for correto. A hemácia humana é uma célula nucleada, verdade. Ou seja, durante a sua diferenciação, ela perde o núcleo. Perfeito. Hemácia, o glóbulo vermelho, não tem núcleo. O nucleolo é uma região de núcleo mais densa, não delimitada por membrana, é verdade, o nucleolo não tem membraninha, que se cora mais intensamente com corantes básicos, legal, porque ele é ácido. Esse local é de intensa transcrição do ácido ribonucleico. O ácido ribonucleico é o RNA. Ok. Nos cromossomos, essas regiões são denominadas regiões organizadoras de nucleolo. Perfeito. Tanto que a esferinha do cromossomo chama-se satélite. A cromatina presente no núcleo consiste em DNA, associado a proteínas, né, histonas, e o material que forma cada um dos cromossomos. Verdadeiro. Todas as trocas entre o núcleo e o citoplasma ocorrem na forma de transporte ativo, realizado por proteínas transmembranas presentes na carioteca. Bom, tá errado porque ele falou todas, certo? Não precisa ser só transporte ativo, também pode ser transporte passivo. Beleza? Osmose. Pode ser também, a água pode fluir, não é isso? Difusão. Então é 1, é 2 e é 4. Gabarito 6, 7. Gente, é isso aí, beleza? Muito obrigado aí e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu? Grande abraço para você. Tchau.